Olá a todos, eu sou Maurício do canal Entre a Solidão e a Solitude e eu gostaria de falar com vocês um tema que é muito interessante. Será que o narcisista ele tem consciência das coisas que ele faz? Sim ou não? Será que ele pode colocar a mão na consciência e verificar o seguinte, será que eu não estou fazendo mal, na verdade, em viver somente em favor do meu prazer? Se vocês quiserem saber sobre o tema, fique conosco até o final do vídeo, porque eu quero falar com vocês sobre o universo da dopamina, né? O cérebro, na verdade, ele tem constante neurônios, né? E um dos seus principais neurotransmissores é a dopamina, né? Então ela é responsável pelas nossas sensações de recompensa e motivação. Um dos principais cientistas a estudar, por exemplo, o cérebro, na verdade, houve vários, né? Mas tem um que é muito importante, que é o John Douglas Pettigrew, né? Da Universidade da Austrália, de Queensland. Os nomes são até meio difíceis de falar, né? Então, quando ele estuda, na verdade, o cérebro, ele divide em duas etapas, né? Ou seja, é um universo que é totalmente peripessoal e extrapessoal. O que seria peripessoal? Isso está dentro do contexto, na verdade, da produção de dopamina. É tudo aquilo que me induz a obter certos estímulos a curto prazo, ou seja, prazer a curto prazo. Eu pego a caneta porque está próximo de mim, tá? Então é algo mais fácil. Eu pego, por exemplo, uma lapiseira, está perto de mim. Eu vou no mercado, está próximo de mim, né? Por exemplo, você vê que coisas que é relativo a curto prazo, tá? E a produção de dopamina é muito maior. E tem a extrapessoal, ou seja, tudo que se refere ao planejamento. O peripessoal, ele se refere ao agora, ao real momento. E ao extrapessoal, ele se refere sempre ao quê? Ao reino das possibilidades. Por exemplo, você vai estudar para ser o quê? Para ser um médico, para ser um doutor. Você joga bola para quê? Você quer ser, por exemplo, um jogador profissional. Você estuda química, por quê? Porque você tem, na verdade, um sonho de se tornar um químico. Então, o extrapessoal, ele se refere ao quê? A coisas distantes. É um prazer que eu sei que eu vou ter a longo prazo. Então, eu sacrifico coisas presentes em detrimento a coisas futuras. Eu sacrifico agora em relação ao futuro. E o peripessoal não. Ele vai sacrificar sempre o futuro em relação ao agora. Ele não pensa tanto em projetos. Ele pensa mais em satisfação momentânea do que planejar algo, né? Ou seja, algo que ele reconheça ou algo que ele tenha um benefício a longo prazo. Então, quando você fala acerca do comportamento humano, vemos que a maioria das pessoas hoje sempre pensa em curto prazo. Muitas pessoas não pensam a longo prazo. Então, por isso que a maioria das pessoas hoje em dia são totalmente frustradas e sem propósito, né? É o fato de pensar com as vísceras, né? Na verdade, o que importa é o momento, é o que importa agora. Eu não preciso planejar nada a longo prazo. Porque as pessoas têm uma seguinte filosofia de pensamento. Ora, se amanhã é incerto, por que eu devo investir no amanhã? Tá? E há outras pessoas, por exemplo, que sacrificam o agora porque ela pode pensar que pode viver amanhã e ter uma determinada crise. Então, algumas pessoas sacrificam o futuro em detrimento ao presente e algumas pessoas sacrificam o presente em detrimento ao futuro. Quando falamos sobre o narcisista, não apenas o narcisista, na verdade, neurológico, vamos dizer assim, o cerebral, mas sim também o narcisista social, porque a nossa cultura está fomentando muito esse tipo de comportamento. Então, não é de se salutar e não é muito menos importante dizer que as pessoas hoje são muito mais angustiadas e frustradas. As pessoas não têm propósito e apenas vivem, na verdade, uma espécie de sensação, uma espécie de prazer momentâneo. Mas, por exemplo, no narcisismo, né, como é que isso acontece, na verdade? Quando ele já tem essa configuração de cérebro, né, a sua configuração cerebral é um pouco diferente. Por quê? Porque pela sua busca constante, tá, de validação e admiração, né, a dopamina já está associada ao sistema hiperativo, ou seja, suas ações e comportamentos. Então, por exemplo,
como ele não é muito empático e não planeja muito daquilo que vai falar com outras pessoas, para com as outras pessoas, e ele é muito mais, na verdade, visceral, vamos dizer assim, então ele sempre vai ser uma pessoa totalmente imperativa, vai ser totalmente, na verdade, impulsiva também, né? Ela vai ser impulsiva também, tanto quanto reativa. Então tudo que ele pensa é a curto prazo. Por quê? Porque as áreas ativadas, né, relativas ao núcleo accumbens, né, que está associado ao prazer e à recompensa, ela tem uma produção, na verdade, totalmente elevada, por eles serem centrados totalmente em si mesmo, tá? Então é por isso que ele tem essas atitudes, na verdade, esses comportamentos, que é impulsividade, tá? Compulsão, necessidade de manipular os outros e egocentricidade. Por quê? Porque seu cérebro está formatado dessa maneira. A sua região pré-frontal, que é relativa a julgamento, valores e empatia, é totalmente minimizada, em detrimento, na verdade, ao núcleo accumbens, tá? Que é o que? Está associado muito mais a cultivos, na verdade, dos neurotransmissores, né? Então é por isso que ele pensa muito mais em seus prazeres, ele pensa muito mais em coisas relativas a curto prazo do que a longo prazo. Há vários narcisistas, por exemplo, que têm histórias de sucesso, mas muitas vezes assim, tá, ele sempre tem essa constante insatisfação, porque ele pensa apenas no simples e no agora, e como ele tem um universo totalmente ideologizado e nunca se cumpre aquilo que ele deseja, então ele sempre vai fazendo o que? O seu cérebro, na verdade, né, vai sempre produzindo mais e mais dopamina, da qual que ele apenas se torna viciado em si mesmo, tá? Então o mundo é uma extensão da sua mente e as pessoas é um joguete, apesar para tudo, né, que ele satisfaça apenas os seus planos mais interesseiros e rasos, tá? Então o cérebro dele, sim, é totalmente uma fábrica de recompensa e nada mais. Se vocês gostaram dos vídeos do vídeo que eu falei hoje, e tem alguma experiência que você teve com algum narcisista, com alguma pessoa que foi totalmente imediatista e você desconfia que ela foi narcisista, entre no nosso canal, comente a sua história, que eu quero saber, na verdade, sobre a sua história, da quais iremos ler, né, com todo carinho. E se vocês ficaram conosco até no final, curtam o nosso canal, comentem, né, e compartilhem. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos têm acompanhado até o final do vídeo, e até a próxima.